Saúde os irmãos com a paz do Senhor e que essa paz vive e reina nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Mais uma vez, gravando um vídeo aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Que os irmãos venham receber essa mensagem para edificação. E aqueles que não são crentes que venham aceitar Jesus como seu Salvador, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Antes de nós iniciarmos, vamos orar para que Deus venha ajudar-me a falar da sua palavra, para que você também venha entender, compreender e venha ser edificado. Em nome de Jesus. Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra, digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de todo louvor. Mais uma vez, ó Deus eterno e santo, estou aqui na Tua presença. Pai mais santo, para ministrar mais uma vez a Tua palavra. Que os corações, Pai amado e santo, venham receber essa palavra, venham ser edificados através da Tua palavra. Ó Deus eterno e santo, e as pessoas que não são crentes, Pai, que ainda não aceitaram o Senhor, ainda não confessaram como seu único e suficiente Salvador da sua vida, venham, Pai eterno e santo e todo-poderoso, se converter a Ti. Pai eterno e santo, vai lançando por terra todo impedimento, todo embaraço, toda seta, toda cilada, toda investida do adversário contra a vida dos Teus servos, contra a minha vida, da minha família. Usa da Tua infinita bondade, ó Deus, e das Tuas infinitas misericórdias sobre a vida de cada pessoa, Pai amado e santo, que vai ouvir, Pai amado e santo, vai ver esse vídeo, ó Deus eterno e santo, essa mensagem. E aqueles também, Pai amado e santo, que não vão, Pai amado e santo, ouvir ou ver, Pai, mas muitos ouvem a Tua palavra através de outros canais, de outros servos Teu. Ó Deus eterno e santo, continue abençoando a nossa nação. Perdoa, Pai amado e santo, a nossa nação pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Ó Deus eterno e santo, venha nos purificar dia por dia, venha nos santificar dia por dia, venha nos limpar dia por dia através da Tua palavra. É no nome de Jesus Cristo é que eu te peço essas bênçãos e por fé eu te agradeço. Amém e amém. A passagem a qual eu gostaria de meditar com os irmãos está no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, a partir do versículo 3 até o 9. Vamos ler. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Nós sabemos que essa passagem a qual nós lemos fala da ascensão do Senhor aos céus, fala no momento ali que o Senhor havia ressuscitado e estava agora ali dando as últimas instruções aos discípulos. E nós sabemos que ele passou um espaço, um tempo de 40 dias ali, dando instruções aos discípulos. E ele ordenou para que os discípulos ali ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, até que recebesse a promessa do Pai, a qual Jesus havia ali falado. Então eles tinham que permanecer em Jerusalém
até que do alto fosse revestido de poder. E aí sim, eles iriam sair a ministrar a palavra do Senhor. Eles iriam fazer o ide do Senhor. Então, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas antes disso, eles tinham que ser revestidos de poder, para que pudesse estar apto para pregar a palavra do Senhor, para que pudesse estar apto para fazer a vontade de Deus, para que pudesse estar apto para enfrentar as lutas e as dificuldades que vinham sobre a sua vida, porque Jesus sabia que eles iriam passar por dificuldade. Jesus sabia que eles iriam passar por lutas e por adversidades da vida, né? E por investida do adversário, do mundo, do sistema e também da carne. Então, para eles resistir, eles tinham que estar revestidos de poder. Então, Jesus deu a ordenança a eles para que eles viessem ficar em Jerusalém, até que fosse revestido de poder e depois eles saíssem a pregar a palavra do Senhor. Além de ser revestido de poder, eles tinham que permanecer revestido de poder, permanecer cheio da unção, permanecer, ser constante na presença do Senhor. Mas para falar um pouco desse assunto, a qual do revestimento de poder, vamos ver um pouco antes, quando Jesus começou o seu ministério na terra e começou, aleluia, a ensinar os discípulos a andar no caminho do Senhor, a preparar eles para uma grande obra, a qual, aleluia, Deus, aleluia, estava preparando eles para fazer. A mesma coisa é com a sua vida, é com a minha vida. Por muitas lutas que nós passamos, por muitas diversidades que nós passamos, por muitos erros e acertos na nossa vida que nós passamos, mas se nós permanecermos na presença do Senhor, Ele tem algo grande a oferecer à nossa vida. Ele tem algo grande a fazer através da tua vida e da minha vida e da nossa vida. Porque nós aprendemos com nossos erros e com nossos acertos, mas o importante é permanecer na presença do Senhor, é não sair da arca, é se humilhar diante da presença do Senhor, é pedir revestimento de poder, é pedir para Deus fortalecer no momento ali de dificuldade, de fraqueza, é pedir para que o Senhor continue, aleluia, conosco ali, não vai nos desamparar, porque se você busca ao Senhor, você vai encontrar o Senhor e Ele vai responder as tuas orações e vai abençoar a tua vida. E o que você está precisando, Ele vai conceder a você. Então não desanime, continue firme na rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler aqui as escolhas dos discípulos, né? Nós podemos ver que no livro de Marcos, capítulo 3, 13 e até o 19. Vamos ler rapidamente aqui, Marcos. Marcos capítulo 13, capítulo 3, versículo 13 ao 19, que diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariote, o que o traiu. Então, aqui fala da escolha a qual o Senhor, Ele escolheu os discípulos para curar, para expulsar os demônios e para pregar as boas novas de salvação. A Bíblia diz que ele escolheu esses 12
para estar com ele, e ao mesmo tempo que ele escolheu esses 12 para estar com ele e deu poder a eles, ele começou a ensinar os discípulos as boas novas de salvação, porque os discípulos imaginavam que Jesus, eles sabiam que o Messias ia ser descendente de Davi, ia sentar no trono de Davi, ia reinar como filho de Davi, o seu reinado não ia ter fim, e eles, aleluia, e ele iria restaurar Israel. E nós sabemos que Israel, naquela época, naquele período, ele estava ali sendo comandado, governado pelos romanos. E os israelitas ali, os judeus, pagavam ali impostos aos romanos. E eles queriam se ver livres dessa opressão, desse império. E eles sabiam que quando Jesus viria, o Messias viria, né, iria restaurar o reino a Israel. Então eles imaginavam naquele exato momento que Jesus, sendo Messias, iria restaurar o reino de Israel naquele período, naquela época, naquele momento. E Jesus teve que mostrar para eles que não era naquele momento, que não era naquela hora, que o reino que Jesus veio anunciar, o reino de salvação, de vida eterna a toda a humanidade, não era da forma a qual eles imaginavam, da forma a qual eles queriam naquele momento. Então, quando Jesus chamou os 12 para si, ele chamou os 12 para ensinar, para preparar eles para uma obra além daquilo que ele imaginava ou pensava. A mesma coisa, aleluia, é eu e você, aleluia. Quando Deus, aleluia, nos chama, aleluia, ele começa a nos capacitar para uma obra além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos e muitas das vezes além daquilo a qual nós pedimos quando estamos diante do Senhor. Deus tem uma obra gloriosa, maravilhosa para executar através da tua vida, da minha vida, mais do que nós pedimos ou nós pensamos ou nós imaginamos. Ele tem algo grandioso para você. E a mesma coisa ele tinha para com os discípulos. Enquanto os discípulos estavam pensando só em Israel, Jesus estava pensando em toda a humanidade. E para isso precisava ali, quando ele fosse assunto ao céu, precisava deixar homens ali capacitados ali, pessoas capacitadas ali para continuar, para dar continuidade no evangelho de salvação, para dar continuidade ao reino dos céus. Então ele chamou esses para estar bem perto ali dele, ali, para andar com ele ali, para estar com ele ali 24 horas, e ele ensinando a eles como eles deveriam proceder, porque os discípulos até nesse momento, para eles, era olho por olho e dente por dente. Para eles ali, Jesus veio só para o reino ali, só para Israel, e as outras nações iriam ser subjugadas através ali do Messias ali, que vinha restaurar o reino a Israel. E eles também queriam se livrar da opressão dos romanos. Então, mas Jesus veio, aleluia, para trazer vida em abundância a toda a humanidade. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas tantos quanto receberam, deu o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crê em seu nome. Aleluia. Então ele veio ensinar essa nova forma de viver em Cristo, essa nova forma de estar na presença do Senhor. E ele chamou os 12 para si, para começar a ensinar. E nós podemos ver na palavra do Senhor que os discípulos ainda não tinham essa noção para que Jesus havia vindo, para que o Messias estava aqui realmente na terra. A palavra do Senhor nos diz que os discípulos, eles disputavam entre si, né? Nós podemos ver lá em Lucas, capítulo 9, o versículo 46, que os discípulos, eles disputavam entre si, para saber quem era o maior, para saber quem era o melhor. E Jesus ali, vindo ali, eles ali, repreendeu eles, chamou uma criança para si, né? E comparou que eles tinham que ser igual uma criança.
e disse que se você quer ser o maior no reino do céu, tem que ser o menor. Por quê? Porque tem que servir o seu próximo, tem que servir aqueles a qual o Senhor havia chamado, tem que servir os seus irmãos. Para a gente ver que os discípulos, eles ainda não tinham noção do amor do Senhor, ainda não tinham noção do reino dos céus. Eles já estavam disputando ali quem iria ser o maior, quem iria ser, vamos dizer, o segundo ali do Messias, ali de Jesus, quem iria estar à sua direita, à sua esquerda, quem poderia estar diante ali do Senhor. Tanto é que eles, Tiago e João pediu para um sentar à sua direita e um sentar à esquerda do Senhor. O Senhor falou que não pertence, né? Não pertencia isso a eles, a sentar à direita, à esquerda, isso pertencia a Deus, a qual Deus havia já determinado. Então eles queriam estar sempre em primeiro lugar, eles queriam ver quem era o maior. E nós sabemos que a Bíblia também nos fala que nós temos que considerar o nosso irmão superior a nós. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Então Jesus começa a mudar a moral, o caráter, o coração dos discípulos, para que os discípulos pudessem enfrentar, pregar, ministrar a palavra do Senhor com amor ao próximo, guardando ali os frutos do Espírito, porque, aleluia, até esse exato momento, os discípulos ali, a Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito, para ambos vão fazer o que um quer. A carne quer fazer as coisas do mundo e o Espírito quer fazer as coisas de Deus. Então um se opõe a outro. E nesse exato momento, os discípulos, eles pendiam mais para as obras da carne do que para os frutos do Espírito. Então eles ficavam pendendo mais para as obras da carne. Servia a Deus, servia. Seguia Jesus, seguia. Mas naquele exato momento, antes de ele ser revestido ali de poder, eles tinham uma tendência mais para as obras da carne, por ego, para o seu próprio bel prazer, para a sua própria ali condição de vida. Então eles sabiam que naquela época era dente por dente, olho por olho, então eles queriam sempre estar na frente. E nessa passagem de Lucas 9,46 nós vimos isso, que eles disputavam quem iria ser, aleluia, o maior, aleluia. E muitas das vezes na igreja também não é diferente. Muitos irmãos querem pregar melhor do que o outro, muitos irmãos querem louvar melhor do que o outro, muitos irmãos querem estar na frente do outro. E isso, segundo a palavra do Senhor, é errado. Nós não devemos querer ser melhor do que o nosso irmão, mas a Bíblia diz que nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós. Se Deus usa você, você também tem que querer que Deus use o seu irmão. Por quê? Porque muitas das vezes a Bíblia diz que é bom andar dois ali juntos, porque se um cair, o outro levanta. Muitas vezes você está enfraquecido, Deus vai usar o teu irmão, o seu irmão, para lhe dar uma palavra de conforto, de ânimo, de graça, de unção, para que você se levante, você se erga, para você se fortalecer na presença do Senhor. Então, se o Deus usa você, você tem que orar muito mais para Deus usar também o seu irmão. Isso quer dizer que você ama o seu próximo. A Bíblia diz: ama o seu próximo como a ti mesmo. Então o que você deseja de bom para você, você tem que desejar de bom para o seu próximo. O que você quer de bom para você, você tem que desejar o seu próximo, e não o bom para você e o ruim para o seu próximo. Por quê? Porque senão você não está andando no Espírito, mas está andando segundo as obras da carne. E a Bíblia diz que aquele que se anda segundo as obras da carne, eles não entrarão no reino dos céus. E Jesus sabia que os discípulos tinham que mudar o seu coração, tinha que mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de ver as coisas em sua volta. Então eles disputavam entre si. Vamos ler lá em Mateus também, capítulo 5 e o versículo 43 e 48. Mateus 5 e o versículo 43 e 48. Jesus ali ensinando aos discípulos como eles deveriam andar na presença do Senhor. Jesus diz assim, ó: ouviste que foi dito, ó, ele falando por discípulos, ó, vocês ouviram o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Quer dizer, eles tinham ouvido dessa forma, que era olho por olho, dente por dente. Então, quando havia guerra naquela época ali, ao povo de Israel ali, os seus inimigos eles tinham que destruir, eles tinham que exterminar os seus inimigos, se livrar dos seus inimigos. Jesus diz assim, ó: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aí Jesus diz assim: eu porém vos digo, amai a vossos inimigos
Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha o ensinamento de Jesus que ele começou a ensinar aos discípulos, para amar aqueles que vos odeiam, amai os vossos inimigos e orai para aqueles que vos perseguem. Então Jesus começou a pregar a eles, a mostrar como era o reino dos céus, que não era da forma que eles esperavam, nem da forma que eles viam, nem da forma que eles queriam, mas da forma a qual o Senhor havia determinado. E ele começou, aleluia, a ministrar isso por discípulos. Os discípulos tinham que seguir para que pudesse entrar no reino do céu, para que pudesse fazer a vontade do Pai, como o Pai havia determinado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ele continua: para que sejais filhos do Pai, que estás no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amartes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos da mesma forma? Então Jesus está falando, olha, se vocês amar só o que vos ama, que galardão vocês vão ter? Nenhum. Eles não iam ter nenhum galardão se eles fizessem dessa forma. Porque os publicanos e os pecadores fazem da mesma forma, só gostam daqueles que gostam dele, só ama aqueles que amam ele. E olha lá, e Jesus disse que não façais assim. E se saudais unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai, que estais no céu. Então Jesus está dizendo, ó, seja perfeito, como, aleluia, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Perfeito nas obras, nos frutos do Espírito Santo. Seja perfeito nos frutos. Se nós vamos ler Gálatas 5, nós vamos ver as obras da carne e os frutos do Espírito. E a Bíblia diz que aqueles que praticam os frutos do Espírito, aqueles que permanecem ali praticando os frutos do Espírito, não tem lei. Não tem lei que vai contra. Por quê? Porque está fazendo segundo a vontade do Senhor. Então, seja perfeito como perfeito é o vosso Pai, nos frutos do Espírito, do amor, da caridade, da longanimidade, da benignidade, da fé, da mansidão. Então, contra essas coisas não há lei. E Jesus começou a ensinar, ó, seja perfeito como perfeito é o vosso Pai. Nós, como seres humanos, não somos perfeitos, e se adoecemos, ficamos doentes, cansados, mas nós podemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, através dos frutos do Espírito. Então, se Jesus aqui determinou ser depois perfeito, porque tem condição de nós sermos perfeitos, como? Pelos frutos do Espírito Santo, a qual ele deixou, para que eu e você praticamos e permanecemos nele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós podemos ver lá em João, capítulo 15, e o versículo... Capítulo 15, versículo 10 e o versículo 16. João, capítulo 15, versículo 10 e o 16, que diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, para nós permanecermos no amor de Deus, para nós permanecermos no amor do Senhor, nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. Nós temos que observar a sua palavra e guardar no nosso coração, para que o amor do Senhor permaneça em nós e nós permanecemos no Senhor. Então, ele ensinava, o Senhor ensinava isso aos seus discípulos, e os seus discípulos tinham que fazer segundo a vontade de Deus. Para quê? Para que eles pudessem ali permanecer no amor do Senhor, e o amor do Senhor permanecer nele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nessa terra, nós, aleluia, temos que obedecer o mandamento do Senhor. Não é fácil, lógico que não é fácil, lógico que é difícil, mas nós temos que ser revestidos de poder, nós temos
temos que ser cheios do Espírito Santo do Senhor, permanecer cheio do Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos obedecer à ordenança do Senhor, para que nós possamos permanecer no amor do Senhor, para que nós possamos ser fiel ao Senhor. Nós temos que ser revestidos de poder. Aquele que ainda não foi, aquele que já foi revestido de poder, precisa permanecer cheio do poder do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Nós podemos ver que aquelas 5 virgens prudentes e as insensatas, o que prevaleceu foi que as 5 prudentes, elas permaneceram firmes e constantes, com azeite na botija e com as lâmpadas acesas. E as insensatas, as lâmpadas estavam se apagando e elas não tinham azeite na botija, então elas não puderam ali continuar, seguir o cortejo ao encontro do noivo. Então, para que nós possamos seguir o cortejo e ir ao encontro do noivo, quando ele chamar, aí vem o noivo, nós temos que ser firmes e constantes na presença do Senhor. E como ser firme e constante na presença do Senhor? É sendo cheio do Espírito Santo do Senhor, é sendo cheio da presença do Senhor. E como ser cheio do Espírito Santo do Senhor? É com jejum, aleluia, é com oração, aleluia, é com leitura da palavra. Só assim para que você, nós permanecemos firmes na presença do Senhor, e ainda mais com os frutos do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu vou parar aqui, depois irei dar continuidade a essa mensagem, e que Deus vai continuar nos ajudando a permanecer nele, e que os frutos do Espírito Santo venham permanecer em nós, e nós possamos dar fruto, e que o nosso fruto venha permanecer, para que o nosso Pai venha permanecer em nós, e que nós possamos estar prontos para o arrebatamento da igreja, que em breve nós sabemos que irá acontecer. Vamos orar. Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra, sou grato ao Pai eterno e santo por essa rica oportunidade a qual o Senhor tem concedido, de estar diante da Tua presença, de estar ministrando a Tua palavra, aleluia. E que a Tua palavra, ó Deus eterno e santo, encontre guarita, Pai eterno e santo, nos corações das pessoas que vão ouvir, Pai amado e santo, que ouviram já essa mensagem. Ó Deus eterno e santo e todo-poderoso, e que cada pessoa que passa por uma luta, Pai, na sua família, no seu lar, na sua casa, que venha, Pai amado e santo, dobrar os joelhos, Pai amado e santo, e venha pedir a Ti, ó Deus eterno e santo e todo-poderoso. Venha estar, Pai amado e santo, jejuando, se preparando para o arrebatamento da igreja. E que possa, Pai amado e santo, vencer as suas lutas, as suas dificuldades, louvando, orando, buscando e pedindo a Ti, Pai. E que nós possamos permanecer firme na Tua presença. Toda pessoa, Pai, que passa por luta, que quer uma solução para o seu problema, que essa pessoa, Pai amado e santo, o Senhor venha conceder graça, bênção, para que ela venha estar, Pai amado e santo, jejuando, porque tem dificuldade, tem luta na nossa vida que nós só conseguimos vencer com jejum e com oração. Dê estratégia a essa pessoa para orar, para jejuar, para buscar a Tua presença, para que o seu problema, a sua situação venha a ser solucionada. E nós sabemos, ó Deus eterno e santo, que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Se nós nos colocarmos na brecha, na disposição do Senhor, a bênção é certa no nome de Jesus Cristo. Continue com a Tua mão estendida sobre a nossa vida, Pai, nos abençoando, que nós sempre possamos buscar a Tua presença. Continue conosco e faça com que, Pai amado e santo, as pessoas que venham ouvir esse vídeo, venham ouvir essa mensagem, venha ser fortalecida, venha ser cheia da Tua presença, para permanecer diante de Ti, produzindo fruto, e que seu fruto venha permanecer para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e amém. Fica com Deus, fica com essa palavra para a sua edificação, no nome de Jesus Cristo.